Muito bem. Hoje nós vamos falar de filmes. Nós vamos falar de livros também, porque afinal de contas aqui o nosso carro-chefe é literatura e livros interessantes que nós sempre trazemos para vocês. Hoje nós vamos falar de um cult do cinema mundial, que é o Laranja Mecânica, e vamos falar de outros filmes também, alguns livros muito interessantes. Roda a vinheta que a gente já volta com vocês neste balaio de gato de hoje. O meu interesse nessa resenha de hoje vai além do filme Laranja Mecânica, que por si só se tornou um clássico do cinema universal. O filme Laranja Mecânica, ele trata principalmente da violência urbana, é um filme de ultraviolência e talvez ele tenha se tornado cult por ser atemporal. Por que atemporal? Eu vou explicar para vocês. Porque aquela mesma violência da década de 70 do século passado estreou no ano de 1971, aquela mesma violência é a mesma violência que nós vivenciamos no dia de hoje no nosso querido Brasil e mundo afora. E também é aquela mesma violência que se convivia, que se vivenciava no mundo antes do lançamento do filme Laranja Mecânica. Portanto, essa violência ela pode ser assustadoramente comparada em maior ou menor escala com a violência dos dias de hoje ou de séculos atrás. Minha atenção ela se volta ao diretor Stanley Kubrick, que já naquela época se destacava com indicações ao Oscar. Antes do Laranja Mecânica, por exemplo, vieram o filme Lolita, Doutor Fantástico e 2001, Uma Odisseia no Espaço, entre outros. Agora vamos abrir aqui um parêntese para falar um pouco desse filme maravilhoso do Stanley Kubrick. Vocês sabem que o livro Uma Odisseia no Espaço foi escrito por Arthur Clarke em conjunto com Stanley Kubrick, né, que é o diretor do 2001, Odisseia no Espaço e também do Laranja Mecânica, e lançado durante a produção cinematográfica do 2001, Odisseia no Espaço, e foi lançado após o filme. O filme foi lançado um ano antes do homem pisar na Lua, o que fez com que aquelas teorias de que o homem tinha pisado na Lua era coisas de efeitos de Hollywood, etc. Esse tipo de teoria ganhou muita força naquela época. Deu até muito pano para... Naturalmente que só sendo um cinéfilo para você se lembrar dos roteiros e dos enredos desse filme, inclusive do Laranja Mecânica, né? Eu, particularmente, confesso que o Stanley Kubrick, ele se tornou um dos meus diretores favoritos devido a uma reação em cadeia. Olha só que interessante, um dia, meu filho era muito novinho ainda, eu cheguei em casa com um livro cujo título é Super Brinquedos Duram o Verão Todo, do Brian Aldiss. Guarda esse nome. Ele trata-se de ficção científica de muita qualidade, com tudo a que se tem direito, inclusive aquela coisa de universos imaginários, questionamentos sobre superpopulação, que está muito em voga hoje em dia, desigualdade social, que a gente vê por aqui, na verdade. Ou seja, era um livraço. Ocorre que o Brian Aldiss, o autor desse livro, ele escreveu também um conto que deu origem ao famoso AI, o Inteligência Artificial, que foi filmado pelo Steven Spielberg, certo? Embolou aí o meio de campo? Eu vou explicar para vocês por que se trata de uma reação em cadeia. Acontece que o Brian Aldiss, ele vendeu os direitos de filmagem de inteligência artificial para o Stanley Kubrick. E o Stanley Kubrick não conseguiu desenvolver o projeto do filme e já no leito de morte, já falou assim, chegou para o Steven Spielberg, eles eram muito amigos, e falou assim, fica com essa obra-prima aqui e faça dele um filme maravilhoso. Claro que o Steven Spielberg pegou aquele conto, leu, negociou com o Stanley Kubrick, transformou a inteligência artificial num recordista de bilheteria e com isso ele filmou essa obra-prima e faturou mais alguns milhões de dólares com ela, porque afinal de contas Steven Spielberg é Steven Spielberg, né? Bem, mas vamos voltar ao fio da meada, cujo assunto aqui na pauta de hoje da nossa resenha literária é o filme Laranja Mecânica, do nosso querido Stanley Kubrick, né? O que a gente leva de lição com esse filme? O que se aprende assistindo esse cult do cinema universal?
Que Cabeça Vazia é a oficina do diabo? Pode ser. Que o crime não compensa? Que a sociedade dá com uma mão e tira com a outra? Pode ser tudo isso e muito mais. Mas o mais importante num filme cult, do naipe, do Laranja Mecânica, é você ler as entrelinhas. É você saber captar a mensagem subliminar que está dentro daquele filme. Esse é o tipo do filme que mexe com a sociedade. Afinal de contas, ele não se tornou um clássico à toa, não é verdade? Agora, o grande gancho do filme Laranja Mecânica é o repulsivo tratamento Ludovico. Eu vou até fazer a nona sinfonia de Beethoven aqui. Não faça não, boia, não faça bobagem. Vamos à atemporalidade do filme. Lembra-se que eu falei que um dos ganchos desse filme era a atemporalidade dele? É muito marcante, realmente. Se você assistir esse filme, que foi lançado no ano de 1971, se você assistir ele hoje, entra lá no YouTube e você vai ver, esse filme está na íntegra ali no YouTube para você assistir. Parece que você está vendo o nosso Brasil dos dias de hoje. Com ponto de ônibus sendo queimado, com mendigos sendo queimado em praça pública, com gente passando fome. Mas talvez a lição mais importante do ponto de vista sociológico desse filme é que um ex-detento, ele não se torna um egresso da sociedade da noite para o dia, meu povo. Não adianta. E o método Ludovico era justamente isso. O menino cometeu o crime, foi preso, foi condenado e lá dentro da prisão ele tomou conhecimento desse tal método Ludovico que transformaria ele num cidadão de bem assim da noite para o dia. E ele convenceu todo mundo e acabou se tornando, digamos assim, uma cobaia do método Ludovico e ele pagou o preço por isso, né? Porque ele não se tornou exatamente um cidadão de bem. Ele, como eu disse, optou por essa saída rápida, né? Esse tratamento. E como nós diríamos no jargão literário musical, saiu pior a emenda que o soneto. Em todo caso, para vocês terem uma ideia de como esse garoto sofreu e como o barato sai caro e de egresso ele não teve nada, ele acabou saindo de lá totalmente transformado num lixo humano. Ele, por exemplo, ele encontrou os ex-colegas de gangue dele agora transformados em policiais e foi espancado por esses ex-colegas. Ele foi, digamos assim, abduzido, viúvo de uma das vítimas e acabou sendo espancado atrozmente, sofreu como cachorro caído de mudança, como diz o ditado. E depois a fichinha dele caiu e ele voltou dissimuladamente a praticar as atrocidades de antes, porém desta vez protegido pelo sistema. Olha que coisa interessante que é o mote desse filme. Bom, galera da literatura irreverente, eu vou sugerir a vocês que dêem uma olhadinha aqui no canto de cima, nesse videozinho, e que vocês se inscrevam no canal, ative a sinetinha e dá um likezinho aí, que é pra gente continuar produzindo vídeos muito interessantes. E para finalizar, eu diria que como o filme também relata a quase morte de um escritor, eu vou parar por aqui, antes que acabe sobrando para minha cabeça, mas antes uma última coisinha. Vocês sabem o que me vem à cabeça quando o assunto é Laranja Mecânica? Laranja Mecânica. Não é aquele futebol mecânico da seleção holandesa, mas sim aquela caricaturazinha de chapéu coco e olhinho de asterisco. Aquele que aparece no enunciado ali. E também gostaria de dizer para vocês que o filme conta com uma trilha sonora fantástica. Além dos livros que nós indicamos aqui nesta resenha literária, eu gostaria de também sugerir a vocês que assistam o filme Laranja Mecânica, que vale a pena. Preparem a pipoca e as suas bebidinhas e tenham todos um bom filme. Até o próximo.